Permita que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, Senhor, fazendo aquilo que te apraz. É a nossa oração no teu nome. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Continuamos, meus irmãos, com a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 15 ao 22. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias nesse texto, para nós aprendermos um pouco mais, tendo em vista que já temos aprendido bastante desse livro, dessa carta, terça após terça, e hoje vamos um pouco mais além. Gálatas capítulo 3, verso 15 em diante diz assim: Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Amém? Podem tomar os vossos assentos, e nós vamos então estudar esta parte que tem por subtítulo que a lei não pode invalidar a promessa. Paulo ele está fazendo aqui uma defesa da graça em relação à lei. E do capítulo 3, ele fala aqui, já foi falado pelo pastor Leonardo, Paulo apela para a experiência dos Gálatas, depois o evangelista Joabe falou sobre o exemplo de Abraão, e agora nós temos o subtítulo: A lei não pode invalidar a promessa. Os irmãos que têm acompanhado sabem que esta carta, ela é uma carta chamada a Carta da Liberdade, que Paulo vem defendendo o verdadeiro evangelho com fé em Cristo Jesus, diante da lei que os judaizantes queriam que os cristãos retornassem para a lei. Mas eu não vou repetir tudo que aqui já foi falado, eu quero logo entrar nesses versículos. Esse primeiro versículo que lemos, nós temos ele iniciando dizendo assim: Irmãos, falo em termos humanos. Em outra versão diz: falo como homem. Paulo, agora de certa forma, estava apelando para a lógica, trazendo para o campo natural a discussão sobre o que estava em vigor, se era a lei ou se era a fé em Cristo Jesus. Ele queria dizer aos Gálatas:
vamos falar agora segundo o raciocínio humano, sem discernimento de natureza superior, sem interferência do Espírito Santo. Vamos falar como se nós estivéssemos debatendo algo aqui. E ele traz como exemplo o testamento ratificado não pode ser revogado. E ele fala de um testamento em termos humanos, aqui. Desta forma, de termos humanos, Paulo já havia falado em Romanos capítulo 3 e o verso 5, e também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8, quando ele diz: será que eu digo isso apenas como homem? Paulo tinha essa facilidade de trazer a discussão, argumentar sobre lógica, sobre argumentos humanos. E desta vez ele faz da mesma forma. E ele traz como exemplo, então, o testamento que é ratificado. Aqui, ele não pode ser revogado. O testamento, ele deve ser mantido intacto pelos homens, mesmo que esses, por consenso, possam mudar um testamento, ou talvez um pacto, um contrato. Nós não podemos esperar que esta mesma ação venha da parte de Deus. Assim, a promessa feita a Abraão continuará até o seu total cumprimento. A aliança, a promessa que Deus fez a Abraão, ela continua, e a lei não podia invalidá-la. Se aqui nós fazemos um testamento, um contrato, ou qualquer documento, e haja por consenso alguém querer mudar uma cláusula, até é possível, mas não esperemos isso de Deus. Deus não muda as suas promessas. Amém? Paulo estava, de certa forma, exigindo respeito aos Gálatas, que a promessa de Deus feita a Abraão, ela continuava em pé, e eles precisavam respeitar isso. E às vezes nós ficamos pensando que tendemos a agir como os Gálatas. Nós tratamos Deus como alguém que promete e não cumpre. Às vezes nós achamos que Deus tem que fazer da nossa maneira, da nossa forma de pensar. Mas Deus tem uma única forma de agir, e nós precisamos respeitar esta forma de Deus de agir para conosco. Então, é necessário que sejam observados os princípios da lei, mas a lei de Deus deve ser cumprida em sua totalidade. Às vezes nós temos tanta facilidade de cumprir com dogmas, com princípios humanos, com regras, mas temos muita dificuldade de cumprir com todos os princípios de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Paulo estava dizendo a eles: vocês sabem que se ratifica um testamento e se cumpre, que é a palavra de Deus que Paulo estava defendendo. E por que vocês acham que a palavra de Deus não se cumprirá? Ela se cumprirá. Paulo estava defendendo essa tese. O versículo 16, ele fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esta palavra, ao seu descendente, está no singular. Paulo estava dizendo isso não corresponde nem a Isaque, nem a Ismael, filhos de Abraão. Mas, no final do versículo ele diz: ao seu descendente, que é Cristo. Então, queridos, esta palavra se refere, esse versículo se refere a um único e específico descendente de Abraão,
Se nós vermos lá em Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18, nós temos lá o seguinte: sua descendência, isso é a promessa de Deus a Abraão, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações. Deus estava dizendo a Abraão, através de Cristo, que ainda não havia nascido. E para cumprimento, Mateus capítulo 1 e o verso 1. Os irmãos podem abrir lá, que vai estar escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Paulo está nesse versículo 16 dizendo: havia uma descendência de Abraão, promessa de Deus, e esse descendente é um só, está no singular, e esse descendente é Jesus Cristo. Por que Paulo estava fazendo eles lembrar disso? Para que, acrescentando Cristo nesse pacto, jamais este poderia ser rompido. Deus não romperia. A lei não podia modificar a promessa, muito menos anulá-la. A inclusão de Cristo no pacto eleva esse pacto a um nível mais alto do que com Abraão. Isto abrange a divindade, pai e filho. Paulo estava tentando fazer com que eles entendessem: aqui na terra nós fazemos um pacto, nós fazemos um testamento com duas pessoas falíveis, humanos, mas esta promessa que foi feita a Abraão tinha Deus, uma das partes é alguém, é um ser totalmente santo, correto e que não vai falhar. Mas além de Deus, ele acrescenta o Filho, que é Cristo. Então nós temos duas partes divinas e uma parte humana. Ainda mais esse pacto é difícil de ser quebrado. Por isso ele está dizendo: a lei não vai anular esta promessa. E esta promessa é para mim e para você também. Deus não anula a promessa que fez a nós. Paulo usa todos os meios necessários para fixar esta verdade no coração dos Gálatas, para que eles consigam entender e ter uma forma de proteção, para que os judaizantes não consigam minar esta verdade e destruí-la, mas que eles tenham esta verdade no seu coração, que a promessa continua de pé e a lei não pode anulá-la. Versículo 17: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ele estava falando ainda desta aliança com Abraão, não pode ser revogada pela lei. Esta lei veio há 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Não há como uma lei anular uma promessa divina. Ele fala do testamento confirmado por Deus. Deus assinou a aliança, que é a garantia da salvação pela fé. E a aliança não pode destruí-la. Ou seja, a lei não pode destruí-la. Se ao assinarmos um testamento com o objetivo de que nada pode ser mudado, não podemos esperar nada menos do que isso da parte de Deus. Quando nós fazemos um contrato simples com alguém e assinamos, nós estamos dando a nossa palavra de que nós não vamos retroceder. Como esperaremos menos do que isso da parte de Deus, que é santo? Paulo estava defendendo essa tese.
Os 430 anos que ele fala, ele está contando da data da promessa até a outorga da lei por meio de Moisés. Aquilo que veio antes permanece. Deus não quebrará esta aliança. Uma lei que veio depois, 430 anos depois, também não poderá ter poder para quebrar esta aliança com Abraão. Usa mais uma vez um outro argumento, desta vez o tempo. 430 anos, Paulo estava dizendo, isso não pode anular, nem alterar o pacto que Deus fez com Abraão. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Se a herança provém da lei, a herança é a salvação, a eternidade. Se ela provém da lei, para quê? Por que Deus haveria feito uma promessa a Abraão? Então tudo seria pela lei. Uma aliança, ela não pode ser estabelecida sobre dois sistemas. É um sistema só. Um exemplo, nós queremos fazer um contrato de aluguel em Passo de los Libres. Qual o sistema que nós vamos usar para basear esse contrato? Brasileiro ou argentino? Deverá ser escolhido um dos dois. Os dois sem condições. Então, Paulo estava dizendo, Deus fez uma aliança. E essa aliança tem validade dentro de um sistema. Agora, se nós tentarmos misturar isso, não vai funcionar. Porque cada um destas alianças, tanto a lei quanto a aliança estabelecida com Abraão, elas têm os seus objetivos particulares. E não pode esse contrato, esta aliança, ser baseada nos dois. Muito menos no decorrer do processo trocar de sistema. Paulo estava dizendo, se Deus começou com a promessa com Abraão, e no meio do caminho trocar para a lei, não funciona. O que nós esperaríamos de Deus se isso acontecesse? Se Deus fez uma promessa para nós, e de repente Deus encerra essa promessa e diz, não, vai ser diferente a partir de agora, vamos mudar. Deus não age desta forma. Deus, Ele é poderoso para cumprir toda a promessa feita ao homem. Então, não se espera isso nem de pessoas aqui da terra, pessoas sérias, muito menos pensar que as ações de Deus teriam uma conduta semelhante. De forma alguma, Deus não iria nos decepcionar. Então, Deus disponibilizou a todos os homens a mesma promessa e do mesmo modo. Como mudaria esta promessa se todos, desde o princípio, desde a fundação do mundo até o final dos dias, todos nós temos uma promessa e todos nós temos que aceitar esta promessa do mesmo modo. Como Deus mudaria? Um pouco lei, outro pouco promessa abraâmica, de forma alguma. Então, a lei serviu como indicação do caminho, mas a torna sem efeito, ilegítima, para a salvação do ser humano. A lei de Moisés, para o povo judeu, ela nos direciona
ela nos dá as marcas do caminho que devemos seguir, mas ela não tem poder salvífico. Então ela é ilegítima para a salvação. Ela se torna sem efeito para esse fim. Então não adiantava os judeus quererem colocar esta lei misturada com o evangelho que Paulo já havia pregado aos Gálatas, porque não funcionaria desta forma. Os rabinos diziam que a lei era eterna e sempre exerceu domínio. A lei não era eterna. A lei se deu com Moisés no deserto. Mesmo não existindo de forma escrita nos dias de Abraão, os princípios éticos e piedosos da lei já existiam. Porque existiam princípios éticos, morais, que já eram observados. No tempo que veio a lei, estes princípios foram normatizados. Mas mesmo assim, Paulo se recusa a alicerçar a salvação a estes princípios éticos e humanos, mas exaltava o poder transformador do Espírito Santo, que leva o homem a obedecer tais princípios com liberdade em Cristo e não por imposição. Melhorando para os irmãos, a lei continua, ela precisa continuar para nós sabermos se erramos, se transgredimos as leis de Deus, mas ela não pode salvar. Se nós, por imposição, tivermos que cumprir a lei, como seres humanos nós não temos condições, nós falhamos. Mas, se somos transformados pelo Espírito Santo, nós obedeceremos tais princípios com liberdade em Cristo. Por isso que nós não podemos descartar a lei como muitos dizem, que a lei já não existe mais. A lei existe e ela tem um fim para isso e depois nós vamos ver. Os judaizantes desejavam a salvação através desta mistura, lei e graça. Eles não queriam abandonar aquilo que os seus pais haviam lhes ensinado e muitas vezes imposto para que se cumprissem. Mas ambas tinham seus objetivos e eram diferentes. A lei, ela foi dada por Deus para cuidar do problema do pecado e não um meio para a vida eterna. O homem era pecador e continua sendo. Então Deus deu a lei para que nós pudéssemos saber aonde estaríamos, aonde estamos pecando. Para isso que serviu a lei, mas não salva. E Paulo insistentemente defende a promessa exclusiva, sem a necessidade de qualquer acréscimo, como desejavam os seus opositores. Paulo defendia só a graça, somente a fé em Jesus Cristo, que pode salvar o homem do pecado. A lei só mostra onde pecamos. A graça nos livra da condenação em que a lei está nos condenando. Qualquer acréscimo na graça anula a graça de Deus. Qualquer forma que nós tenhamos que sacrificar para tentar a salvação por meio da fé, anula o sacrifício salvífico de Jesus. Não podemos misturar essas coisas. A graça não exige servidão, não requer sacrifícios, e assim, o sacrifício perfeito, que só Jesus Cristo pôde apresentar diante de Deus Pai. Queridos, a lei é um caminho impossível de ser concluído.
nenhum judeu, a não ser Cristo, cumpriu os 613 preceitos da lei. Então, se não pode ser concluído com êxito, todos os seres humanos a transgrediram e se tornaram condenáveis diante da lei. Nenhum se salvou através da lei. Nenhum alcançou salvação através da lei. Todos os que foram salvos, mesmo antes de Cristo, foram através da graça, porque a lei tinha o objetivo de mostrar aonde estávamos errando. Ainda no versículo 18, Paulo diz: deu gratuitamente a Deus esta promessa. Foi Deus quem outorgou tudo isso a Abraão, mediante a sua promessa, e não através de observâncias legalistas. Abraão não tinha lei naquele tempo. Ele não observava a lei. E Deus deu uma promessa a Abraão sem a lei, sem exigências de cumprir qualquer legalismo. Foi gratuitamente, nasceu do coração de Deus, o desejo partiu de Deus, e nós estamos inseridos nesta mesma promessa. A lei para nós só serve de mostrar o caminho, mas gratuitamente nós temos a graça para sermos salvos por ela. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Qual é a razão da lei? Havia algum motivo para Deus ter instituído esta lei? Se ela não serve de nada? Serve sim. Foi acrescentada por causa das transgressões. Antes de Noé, o povo, a humanidade havia se corrompido de tal forma que Deus eliminou a humanidade da face da terra com o dilúvio. Depois disso, Deus fez um pacto com Abraão. E então, nós vamos ver que o pecado começou novamente a crescer. E Deus, para não destruir novamente, deu a lei por causa do pecado, por causa das transgressões, para provar ao homem que o homem é culpado, é pecador e não consegue cumprir a lei de Deus. Então a lei veio para isso, para mostrar para nós que nós, de forma alguma, através dos nossos esforços, das nossas obras, nós não conseguimos alcançar a salvação. Para que o pecado que já existia pudesse ser devidamente avaliado como transgressão contra um Deus santo. Para isso, Deus deu a lei. Os homens já reconheciam isto intuitivamente. Todos sabiam que estavam passando dos limites, estavam pecando contra esse Deus santo, mas não sabiam qual o limite. A lei veio, então, e deu a facilidade para eles avaliarem as suas próprias vidas, a equilibrarem através da lei e entender que transgrediam toda a lei. Não havia condições de cumpri-la. Mas a lei tornou isso ainda mais evidente, o pecado, revelando a verdade, um insulto contra a santidade de Deus. Juntamente com essa revelação, veio a total condenação, conforme lemos em Romanos 7:7. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. O que a lei trouxe para nós?
ela piorou a nossa condição diante de Deus. Porque ela nos mostrou que somos pecadores e transgredimos contra Deus. O versículo 19 ainda diz: até que viesse o descendente, Cristo. A lei estava vigente. Depois que Cristo veio para cumprir a sua missão, então começou o fim da dispensação da lei, mas ela não foi ignorada. Ela precisa ser observada por nós. No versículo 20, Deus é um com o mediador. Como Deus é um só com o Filho e o Espírito Santo, isso fala de trindade, não há necessidade de um mediador ou interventor, porque Cristo é Deus. O conceito de mediação, ele traz um mediador e ambas as partes. Mas nesta, com Abraão, tendo Cristo nesse pacto, não houve necessidade de mediador. É Deus diretamente com o homem. Lá em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando se havia lei e deveria ser observada, havia o sacerdote como mediador, havia Moisés como o legislador, mas na graça é eu e Deus diretamente, sem a necessidade de mediador, porque Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, e a Bíblia diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é Deus também. Então nós tratamos diretamente com o Deus Trino, e não há mediador entre nós. Por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso direto ao trono da graça. E para encerrar o versículo 21, seria então, ou seja, tem mais um depois, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Parece que a lei, irmãos, ela foi instituída sem necessidade. Para muitos que estudam a lei dos judeus, parece que ela era contrária à salvação. Mas Paulo desejava fazê-los entender, conservar a lei no seu devido lugar, sem torná-la inimiga dos desígnios de Deus. Verdade que não era compreensível aos judeus. Contudo, nós precisamos entender que a lei existe, ela precisa estar no seu lugar, ela não é inimiga, não é contrária à graça divina, mas nós precisamos entendê-la. A lei diz respeito às transgressões do homem, e a graça diz respeito à vida eterna concedida por Deus. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido então a lei. Mas Deus nos deu a graça, e somos agraciados por ela. O versículo 22, então, ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Porque Deus, em Romanos 11:32, diz um versículo bem parecido, dizendo assim: porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Deus deu a lei para que todos nós pudéssemos entender que somos pecadores, mostrou para nós quem realmente somos, e depois usou de misericórdia para com todos, para aquele que aceitar
seja salvo. Então a lei, ela agiu como um carcereiro que prendeu toda a humanidade, judeus e gentios, em uma prisão, mostrando que o pecado é universal e a pena do pecado também é universal. E só há uma forma de nós sairmos desta prisão, é através de Jesus Cristo, através da graça, através do evangelho transformador que encontramos a salvação das nossas almas. Para concluir, nós não devemos ignorar a lei. A lei marca o caminho, ela nos avisa o caminho que nós devemos andar. E se nós desviarmos desse caminho, a lei nos condena, sem condições de nos salvar, sem condições de ter misericórdia de nós. Mas a graça tem esta misericórdia. Tendo essa informação, nós temos uma saída: a fé em Jesus Cristo, para que, alinhados com Ele, nós possamos gratuitamente receber a graça divina para entrarmos nas mansões celestiais. Às vezes o que precisamos é fazer como Paulo falou aos Gálatas lá no versículo 15, raciocinar nesse âmbito, no âmbito humano, no âmbito da lógica, porque muitas vezes nós encontramos Cristo, aceitamos Cristo como Salvador, e qualquer coisa nós desviamos desse caminho. E às vezes não é algo divino que deveria mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, mas um raciocínio humano, ele já serve para dizer para nós que Deus não muda, Deus é soberano. Se Ele precisar tomar qualquer decisão, Ele toma, porque a Trindade pode fazer isso. Nós vemos lá no início, quando Deus disse ao Filho e ao Espírito Santo, façamos o homem. Deus pode fazer. Então o que Ele prometeu para nós está de pé, está vigente, e nós podemos tomar posse da graça. Existe apenas um meio para a salvação, e esse meio é Cristo, é através de Cristo, é através da cruz, e nós estamos aqui porque cremos. Então aprendemos isto, que não existe justificação a não ser pela fé. Mesmo que nós sejamos o melhor dos homens, pratiquemos todo o bem possível e não pratiquemos o mal, mas os nossos próprios pensamentos nos condenam, porque somos pecadores. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e através dele que nós encontramos salvação para a nossa alma. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos cada terça-feira aprendermos mais desta palavra, que vai nos trazendo conforto, que vai nos trazendo entendimento, para que quando o inimigo das nossas almas tente contra aquilo que nós temos fé, as nossas convicções, ele não tenha êxito, mas nós, conhecendo a palavra de Deus, nós podemos vencer a tentação do inimigo contra a nossa vida. Amém? Convido a igreja a se colocar todos em pé. Vamos orar. Se alguém precisa de uma oração, precisa intercessão, pode passar aqui diante do altar para que possamos orar a Deus. Amanhã às 10 horas, os irmãos que puderem estejam conosco ali na Câmara de Vereadores. Receberemos esta homenagem, esta moção, e cremos que tudo é para a glória do nosso amado Deus. Amém? Oremos.
Pai querido, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais um culto, pela Tua palavra que foi ministrada, pela Tua graça, pela Tua presença entre nós, aqui é onde podemos sentir a Tua graça, Senhor. Muito obrigado pela igreja que se faz presente, que veio para aprender um pouco mais da Tua palavra, que todos nós, edificados, alimentados, possamos retornar para o nosso lar, agradecidos a Ti. Abençoa-nos a cada um, Senhor. Também oramos pelo irmão Leonardo, que está aqui diante do altar. O Senhor conhece a sua necessidade. Também intercedemos pela irmã Shirlane, pelo irmão Paulo Pimenta, outros irmãos que nos pedem oração. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. Dá-nos da Tua graça, derrama, Senhor, da Tua misericórdia que é abundante sobre nós, e assim nós Te glorificamos e Te exaltamos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos: Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.